Top 10 frutas para diabéticos e as 5 piores, segundo a ciência. Você acredita que fruta é sempre saudável? E se eu te dissesse que uma fruta muito comum na mesa dos brasileiros pode acelerar a sua glicemia de forma tão intensa que, com o tempo, leva à cegueira, à perda da sensibilidade nos pés e até à falência dos rins? Sim, isso é mais comum do que parece. E o pior é que muita gente consome essa fruta com a sensação de estar cuidando da saúde. Durante uma consulta no meu consultório, atendi um senhor de 65 anos chamado seu Antônio. Ele dizia com orgulho que não comia doce, não tomava refrigerante e que só consumia frutas naturais. Mas seus exames estavam piorando a cada mês. Quando fui investigar sua alimentação, descobri que ele tomava suco de uva concentrado todos os dias, sem saber que, naquele copo aparentemente saudável, havia o equivalente a 5 ou 6 frutas de uma vez só, sem fibra, sem freio, sem proteção. Era como jogar gasolina no fogo. Este é apenas um entre muitos exemplos. O que a maioria das pessoas não sabe é que existem frutas que ajudam a regular a glicemia e proteger órgãos vitais. Mas existem outras que, mesmo sendo naturais, podem causar picos de açúcar no sangue tão perigosos quanto comer uma sobremesa. Neste vídeo, você vai descobrir as 10 frutas que ajudam a controlar o diabetes de forma natural, e também as 5 que você deve evitar ou consumir com extrema cautela, principalmente se já passou dos 60 anos. Vamos falar de ciência de forma clara, mostrar a diferença entre alimento e armadilha, e revelar como pequenas mudanças podem transformar sua saúde de verdade. Escreve nos comentários de que cidade você está assistindo e escreve também: minha saúde é prioridade. Sua participação é importante e sua decisão de aprender já é o primeiro passo para uma vida melhor. Como diz a palavra em Provérbios, o homem prudente vê o perigo e se esconde, mas o insensato segue adiante e sofre as consequências. Você está aqui porque escolheu ser prudente. A mentira que te contaram sobre frutas. Muita gente passa a vida inteira acreditando que, por ser natural, toda fruta faz bem em qualquer quantidade. Mas isso está longe de ser verdade, principalmente para quem convive com pré-diabetes ou diabetes. O problema não está na fruta em si, e sim na forma como ela é escolhida e consumida. O corpo de quem tem resistência à insulina reage de maneira diferente e isso exige atenção. Durante anos, escutamos frases como "coma frutas à vontade" ou "fruta nunca faz mal", mas nem todas as frutas são iguais. Algumas têm uma combinação explosiva de açúcares simples e baixo teor de fibras, o que provoca um aumento rápido e perigoso na glicemia. É como abrir todas as torneiras de uma caixa d'água com vazamento. A pressão sobe rápido e o sistema não consegue reagir a tempo. A maior parte das pessoas não tem culpa por acreditar nisso. É uma mentira contada com boa intenção, reforçada por propagandas, embalagens chamativas e até mesmo conselhos mal explicados. E, infelizmente, essa mentira tem adoecido milhares de idosos silenciosamente. Os números confirmam isso. Nos últimos anos, cresceu o número de internações de pessoas com diabetes descompensada, mesmo seguindo uma alimentação natural. O detalhe: quase sempre estavam consumindo frutas em excesso ou da forma errada. Comer a fruta inteira com casca e bagaço, respeitando o horário e a quantidade, faz toda a diferença. Mas poucos sabem disso. O que mais vejo são pessoas que cortam doces, reduzem massas, evitam açúcar, mas continuam comendo banana muito madura no café da manhã, melancia depois do almoço e um copo de suco concentrado à noite, achando que estão fazendo certo. Desvendar essa mentira é o primeiro passo para fazer escolhas conscientes. Não se trata de excluir as frutas da vida, mas de escolher com sabedoria aquelas que vão ser aliadas, não inimigas da sua saúde. Quando a verdade chega, a direção muda. E saúde também é isso. Direção. Escolhas alinhadas com o que o corpo precisa, e não com o que parece ser saudável. Como a ciência julga as frutas. Para entender quais frutas ajudam e quais atrapalham,
é preciso enxergar como a ciência avalia os alimentos. E os dois principais critérios que os especialistas usam são o índice glicêmico e a carga glicêmica. Parece técnico, mas tudo se torna claro quando traduzido para a vida real. O índice glicêmico mostra a velocidade com que o açúcar de um alimento entra no sangue. É como a ladeira de um morro. Quanto mais inclinada, mais rápido o carrinho desce. Alimentos com índice glicêmico alto fazem a glicemia disparar. Já a carga glicêmica leva em conta o tamanho da porção. Ela mede a quantidade de açúcar que aquele alimento vai liberar no corpo, considerando a quantidade que foi ingerida. Uma fruta pode ter índice glicêmico médio, mas se for consumida em grande volume, a carga glicêmica se torna alta. E é aí que mora o risco. Não basta saber se a fruta sobe ou não a glicemia rapidamente. É preciso saber quanto açúcar total ela carrega em cada porção. O corpo de quem já tem resistência à insulina, mesmo que leve, reage de maneira mais sensível a esses dois fatores. Por isso, não se trata de cortar todas as frutas. O segredo está em escolher aquelas que têm baixo índice e baixa carga glicêmica e respeitar a porção. Isso dá ao organismo a chance de absorver o açúcar de forma lenta, com apoio das fibras, sem provocar picos perigosos. Essa sabedoria não é nova, só foi esquecida. Como dizia Hipócrates, o pai da medicina, é o alimento que deve ser o nosso remédio. Mas para isso, é preciso conhecê-lo profundamente. Nem tudo que vem da natureza faz bem da mesma forma. A diferença entre cura e dano está nos detalhes que os olhos não veem, mas que o corpo sente em silêncio. É exatamente por isso que a escolha certa de frutas pode ser tão poderosa quanto um tratamento. E o próximo passo é conhecer, uma a uma, as campeãs nesse papel. Top 10 frutas que regulam a glicemia. Quando a escolha é certa, a fruta deixa de ser ameaça e passa a ser aliada. A ciência já reconhece que algumas frutas, consumidas com inteligência, ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, fortalecem a imunidade e protegem órgãos que costumam sofrer com a diabetes, como rins, fígado, olhos e coração. O segredo está na combinação entre fibras, antioxidantes, baixo índice glicêmico e propriedades bioativas que agem como reguladores naturais da glicemia. E começamos com ela. A 10ª fruta é a laranja com bagaço. Ela tem vitamina C, reforça o sistema imunológico e ajuda a combater inflamações. Quando consumida com o bagaço, libera o açúcar de forma lenta, o que evita picos. E ainda oferece fibras que nutrem o intestino. A 9ª é a pera. Leve, hidratante e rica em fibras solúveis, a pera ajuda no trânsito intestinal e proporciona saciedade. O açúcar da fruta é absorvido aos poucos, o que a torna ideal para quem tem variações de glicemia. Na 8ª posição vem a ameixa. Pouco calórica, digestiva e com ação anti-inflamatória, ela ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e a regular o fígado, que é um dos grandes armazenadores de glicose do corpo. Consumida com moderação, é uma grande aliada. A 7ª é o pêssego. Fonte de vitaminas e antioxidantes, ele atua na imunidade e tem estudos que associam seu consumo a uma menor oscilação glicêmica após as refeições. Além disso, tem efeito protetor contra doenças degenerativas. Na 6ª posição está o maracujá com semente. A casca e a semente são ricas em fibras solúveis. É um calmante natural e, em muitos pacientes, o uso regular ajudou a melhorar a sensibilidade à insulina. Quando isso acontece, o corpo passa a reagir melhor ao próprio hormônio e a glicemia responde com mais equilíbrio. O 5º lugar é do kiwi. Pequeno no tamanho, grande nos benefícios. Ele tem muita vitamina C, poucas calorias, regula o intestino e protege contra os radicais livres. A absorção do açúcar é lenta e segura. O 4º é o morango. Rico em antocianinas, tem ação anti-inflamatória e antioxidante potente. Baixíssimo índice glicêmico e ideal para compor lanches leves.
mas é importante que seja consumido fresco, sem adição de açúcares ou caldas. A terceira posição vai para a maçã com casca, fibras, pectina, polifenóis. Uma verdadeira farmácia natural. Além de ajudar a controlar o apetite, regula a absorção da glicose e protege a saúde cardiovascular. Em segundo lugar está a goiaba, rica em vitamina C, fibras e compostos bioativos com ação antidiabética. Atua no intestino, na imunidade e na proteção da pele e da visão. Pode ser consumida até com as sementes, desde que bem higienizada. E a grande campeã é o abacate. Fonte de gorduras boas, extremamente estável no impacto glicêmico e ainda contribui para reduzir inflamações, proteger o coração e estabilizar o funcionamento do cérebro. Em muitos idosos que atendi, o simples hábito de introduzir o abacate à noite ajudou a reduzir a glicemia de jejum em poucos dias. Cada uma dessas frutas, quando consumida no momento certo, com porção equilibrada e no formato natural, pode se tornar parte de um plano diário de recuperação. E quando combinadas com um cardápio bem estruturado, se tornam ainda mais poderosas. Foi exatamente pensando nisso que criamos o Guia de Receitas para Não Ficar Doente. Se você ainda não conhece, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse guia é um passo a passo com alimentos e combinações pensadas para quem quer controlar a glicemia, reduzir dores e viver mais e melhor, sem depender só de remédio. Vale a pena conferir. O erro fatal. Como o suco pode sabotar tudo. Entre todos os erros que vejo acontecer com frequência, talvez o mais comum e mais perigoso seja o suco. E o mais curioso é que, para a maioria das pessoas, ele parece a escolha mais inocente. Afinal, se uma fruta faz bem, várias frutas juntas em forma líquida deveriam fazer ainda melhor. Mas não é assim que o corpo entende. No suco, a fruta é espremida, batida ou centrifugada. Nesse processo, as fibras que retardam a absorção do açúcar são perdidas quase por completo. O que sobra é uma bebida que concentra toda a frutose, a glicose e os açúcares naturais, sem nenhuma barreira para diminuir a velocidade com que tudo isso vai entrar na corrente sanguínea. O que parece leve, refrescante e natural pode, na verdade, ser uma bomba glicêmica disfarçada. E quando o suco é adoçado, mesmo que com açúcar mascavo, mel ou adoçantes naturais, o impacto é ainda maior. O pâncreas, que já trabalha de forma sobrecarregada em quem tem resistência à insulina, é forçado a reagir com intensidade. O resultado disso, ao longo dos dias, é um desgaste silencioso, aumento da gordura abdominal, picos glicêmicos perigosos e um cansaço que não passa. Vi muitos pacientes mudarem radicalmente seus exames apenas ao trocar o suco pelo consumo direto da fruta, mastigando devagar, com calma. Essa mudança simples tem poder, porque o corpo foi feito para receber o alimento como ele é, com textura, com tempo, com fibra. O suco apressa, o alimento acalma, e para quem já está na faixa dos 60, 70 anos, o corpo precisa de estabilidade, não de choques. Por isso, mesmo que pareça natural, o suco não é a melhor forma de consumir frutas. E quanto mais idade, mais essa escolha importa. Não é o sabor que define se algo faz bem, é o efeito que ele causa depois que desce, e o suco quase sempre engana. As 5 piores frutas para diabéticos e como usá-las com sabedoria. Nem toda fruta é inocente. Algumas, mesmo tendo nutrientes importantes, carregam uma concentração de açúcares simples tão alta que podem comprometer o controle glicêmico, especialmente quando consumidas maduras demais ou em grandes quantidades. E o mais perigoso é que elas estão presentes justamente no dia a dia de quem acredita estar comendo de forma saudável. A quinta da lista é a manga madura, saborosa, rica em vitaminas, mas com alta carga glicêmica. Quanto mais doce e madura, mais rápida é a liberação de açúcar no sangue.
Em um paciente que acompanhava, o simples hábito de comer uma manga inteira no lanche da tarde fazia os níveis glicêmicos subirem para além do aceitável, mesmo com o uso de medicamentos. A solução foi ajustar a porção para 1/3 e equilibrar com sementes ou castanhas. Pequenos ajustes que evitam grandes danos. A quarta é a banana, principalmente a banana nanica. Quando está madura demais, com manchas escuras na casca, o amido se transforma em açúcar simples, o que acelera a absorção. Muitos idosos consomem a banana logo pela manhã, achando que estão começando o dia bem. Mas ela pode causar um pico silencioso e colocar todo o restante das refeições em desequilíbrio. A terceira fruta é a uva. Natural, prática, doce, mas traiçoeira. Bastam poucas unidades para provocar elevação acentuada na glicemia. Isso acontece porque, apesar de pequenas, as uvas têm pouca fibra e muita frutose. Em especial quando consumidas secas, como as passas, o efeito é ainda mais intenso. A segunda posição é da melancia. Fresca, leve, mas extremamente rápida na liberação de açúcar. Por ter alto índice glicêmico e quase nenhuma fibra, seu consumo em grandes fatias, especialmente no calor, é uma armadilha disfarçada. Para muitos, ela é refresco natural, mas para o corpo é sobrecarga. E no topo está o suco de frutas. Mais do que uma fruta específica, é a forma errada de consumir qualquer uma delas. Suco, mesmo natural, é concentrado, sem freio, sem defesa. É o erro que une todas as frutas ruins em um só gole. Não é preciso eliminar essas frutas da vida. Mas quem busca saúde verdadeira precisa entender que quantidade, maturação e combinação fazem toda a diferença. A sabedoria está no equilíbrio, na escolha certa, no tempo certo. E é isso que define se a fruta vai ser remédio ou veneno. Como diz a palavra em Provérbios, a moderação é o caminho da vida. E para quem busca viver mais e melhor, cada detalhe conta. A escolha certa pode mudar sua vida. Cada fruta tem um impacto. E o corpo, especialmente o corpo de quem já passou dos 60, sente cada escolha com mais intensidade. Não existe mais margem para comer por impulso ou por hábito. É preciso comer com consciência. Porque a boa saúde na maturidade não vem por sorte. Ela vem por direção, por decisões repetidas dia após dia. E quando essas decisões são acertadas, os resultados aparecem no sono, na energia, na digestão, no controle da glicemia e até no humor. O que vi em dezenas de pacientes que decidiram ajustar a alimentação foi impressionante. Redução de medicamentos, melhora nos exames, mais disposição para caminhar, menos dores articulares, menos crises de hipoglicemia e, principalmente, menos medo de depender dos outros no futuro. Porque esse é o maior receio de quem envelhece: perder a autonomia, se tornar um peso, se sentir esquecido. Mas há um caminho diferente, e ele começa pela alimentação. Comer certo é uma forma de preservar a liberdade, de cuidar da mente, do corpo e da alma. É um ato de amor próprio. E a boa notícia é que não é complicado. É simples, prático e possível. Basta saber o que colocar no prato, em que momento e de que maneira combinar os alimentos para que eles ajam como aliados e não como sabotadores da saúde. Foi exatamente por isso que criamos o Guia de Receitas para Não Ficar Doente. Não é uma lista solta de ingredientes, mas sim um plano inteligente, pensado para quem quer viver mais e com qualidade. Um guia completo com sugestões de café da manhã, almoço, jantar e lanches naturais, com ingredientes acessíveis, explicações claras e combinações que realmente funcionam para quem busca controlar o açúcar no sangue, fortalecer o organismo e se proteger contra doenças. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem já começou a seguir, sente a diferença. E você pode ser o próximo a experimentar o que é viver bem de verdade. Porque saúde não é luxo,
é base. E quando ela é restaurada, tudo ao redor começa a florescer. A verdade é que não é preciso aceitar o envelhecimento como sinônimo de decadência. O que falta, muitas vezes, não é força, é direção. Quando a alimentação muda, a mente clareia, o humor melhora, as dores aliviam e até o medo do futuro diminui. Vi isso acontecer mais de uma vez com pessoas que já tinham perdido a esperança. Não se trata de seguir dietas mirabolantes ou de buscar soluções mágicas. Trata-se de olhar para a própria vida com responsabilidade. A sua saúde começa todos os dias, na sua mesa. E essa mesa pode ser o seu altar de cura ou o seu campo de batalha. A escolha, agora, está nas suas mãos. Comenta aqui embaixo qual dessas frutas mais faz parte do seu dia a dia. Alguma delas te surpreendeu? Me conta. A sua história pode inspirar outras pessoas a começarem também. E lembre-se, quem planta vida, colhe futuro. Como dizia Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. E se você escolher repetir boas decisões, mesmo que pequenas, elas se tornam o caminho para viver com dignidade, autonomia e alegria. Porque a verdadeira juventude não está na idade, mas na qualidade das escolhas. E essa qualidade começa hoje. Aqui. Agora.